Fala galera boa, tudo beleza? Seguinte, a gente vai iniciar aqui pelo Instagram uma sequência de 6 vídeos, tá? Onde eu vou abordar com vocês os principais exercícios que têm sido feitos em casa, né? Com esse lance da pandemia, a gente começou a utilizar alguns exercícios em casa e alguns exercícios, na minha opinião, eles são bem complexos, que é o caso do agachamento a fundo, a remada curvada. Então eu vou passar a dar algumas dicas para vocês, você que ainda não começou a treinar, mas está com vontade ou quer retomar os seus treinos, mas está inseguro ou tentou começar e se machucou. Então essa sequência de vídeos ela vai ser destinada para você sair do zero e começar a fazer, tá? Então, no vídeo de hoje eu vou apresentar o agachamento total para vocês. Eu vou dar 3 dicas sobre agachamento total e vou passar um dever de casa para que depois, ao final de toda essa sequência de 6 vídeos, a gente consiga fazer uma grande aula, tá? Onde a gente vai aplicar tudo isso que foi ensinado. Beleza? Vem comigo, vou te mostrar, hein? Como eu tinha falado anteriormente, vamos explorar um pouquinho do agachamento total, né? Então, assim, tudo que eu vou passar para vocês, gente, é de experiência de trabalho e, é claro, de estudo, né? Então, o que eu percebo na academia e trabalhando com meus alunos é algumas dificuldades que elas vêm se repetindo, né? A primeira dificuldade para mim do agachamento total para quem não sabe o que é o agachamento total, vamos lá. O agachamento total, esse movimento, tá? Primeira dificuldade, a galera desequilibra para trás. Então o cara tenta agachar e chega nesse ponto, geralmente ele desequilibra para trás. O que pode causar isso? Uma falta de mobilidade na região do quadril, ou uma falta de flexibilidade posterior de coxa. Tem alguns fatores, ou até a falta de prática. Tem gente que não tem limitação nenhuma, que a gente precise trabalhar com muita intensidade, mas não tem prática no movimento. Então por isso que eu defendo, no início, número de séries um pouquinho mais altas, porque esse cara vai ter possibilidade de praticar bastante esses exercícios que no meu entendimento são complexos e que levam um determinado tempo até ele conseguir fazer, tá? Então, primeira coisa, se você na hora de agachar desequilibra muito para trás, eu vou te recomendar que você coloque um saltinho no calcanhar, tá? Vou dar um exemplo aqui usando o colchonete mesmo. Então, você vai posicionar o colchonete e vai colocar o seu pé só com o calcanhar nele. Vai ficar muito mais fácil de você fazer o movimento sem desequilibrar para trás. Só que é o seguinte, eu nunca gostei de acostumar os meus alunos com uma muleta. Isso é uma muleta, tá? O que eu gosto de fazer? Ao mesmo tempo que eu possibilito ele fazer o movimento e ir treinando, eu vou tentando achar aonde está o problema. Tá certo? Então, primeiro dever de casa, tá? Se você se sente muito desequilíbrio para trás e muito desconforto na hora de fazer isso, vamos começar alongando a posterior de coxa. Então, dever de casa. Desceu, joelhos esticados, vai segurar aí mais ou menos 20 segundos. Se você não consegue chegar na ponta do pé, não tem problema. Vem para a canela e puxa ela, né? Puxa o seu corpo para baixo, de forma que a gente consiga ganhar flexibilidade, tá? Então, ó, veio de lado, desce, segura. Vai fazer isso aí, 2, 3 séries de 20 segundos, pode fazer até umas 2 vezes no dia, não tem problema, tá? Eu quero que vocês consigam evoluir com essa flexibilidade posterior de coxa, de forma que nos próximos vídeos, quando eu propor uma aula, que vocês estejam comigo e consigam realizar os movimentos com maior facilidade. Uma segunda dificuldade é a seguinte, principalmente quando a gente começa a evoluir com a carga, tá? Quando você agacha, na hora de voltar, fazer a tração para voltar ao movimento, o joelho entra muito, tá? Algumas pessoas elas não vão sentir nada, não vão apresentar incômodo nenhum, mas outras vão começar a sentir dor no joelho, tá? Então como que a gente corrige isso de cara? Primeiro, fazendo com que vocês tenham consciência corporal, passem a perceber todos os movimentos que vocês estão fazendo. Muitas vezes isso já é suficiente, tá certo? Uma outra coisa que a gente pode fazer é melhorar a mobilidade e fortalecimento do glúteo médio, tá? Depois eu vou ensinar vocês como fazer isso separadamente. Mais pra frente eu vou passar um exercício para fortalecimento de glúteo médio. Mas pro primeiro momento eu quero que vocês melhorem a mobilidade da região do quadril, tá? Então vou passar uma movimentação, que é uma movimentação em Z, tá? Vai sentar e aí a gente vai trabalhar em Z.
beleza? Isso vai permitir que você agache com mais conforto, que você não sinta o agachamento como uma coisa impossível, tá? Vamos ganhar mobilidade na parte interna da coxa, assim como no piriforme, glúteo médio. Importante que essas regiões elas fiquem mais soltas, tá? Beleza. E agora, por último, eu vou passar uma outra movimentação que eu gosto muito, né, que eu tenho feito muito com meus alunos, inclusive antes deles começarem a treinar, eu uso ela como aquecimento e de forma que você solte bem essa musculatura da região do quadril. O que é esse movimento? É o cócoras, tá? Então aí, vou lançar um desafio, beleza? Quero ver quem consegue fazer o cócoras e desafio vocês a filmar e postar e me marcar lá, beleza? Quem fizer isso eu vou repostar lá no meu story. Então, seguinte, vou para a posição de cócoras. Se você não consegue fazer a posição de cócoras com o calcanhar lá no chão, eu vou falar para você vir para a ponta do pé primeiro, tá? Ou então usar o mesmo recurso que a gente usou no agachamento, fazer o saltinho lá no calcanhar. E aí aos poucos você vai evoluindo e chegando no calcanhar, beleza? Olha lá, ó. Show de bola? Então essa posição, à medida que você vai conseguindo fazer o cócoras, você vai vendo que o seu agachamento fica cada vez mais tranquilo, fica muito mais fácil de fazer, beleza? Então foram essas 3 dicas, tá? Uma outra questão que é importante que vai como bônus, tá? Uma quarta dica, como bônus. Na hora do agachamento é importante que a sua escápula esteja fechada. Então, ó, escápula aberta, escápula fechada. Isso vai melhorar muito a qualidade, tá? E o abdômen contraído. Nas próximas aulas, a gente vai repetir algumas coisas sobre agachamento. Quando a gente for fazer a aula juntando os 6 exercícios, eu vou falar mais coisas, tá? Então, continua acompanhando, não perca as postagens, marca aquele amigo que está treinando em casa ou que está a fim de começar e não quer atropelar tudo e sair fazendo qualquer movimento que ele vê pela frente, tá bom? Então, se você tem interesse num conteúdo de qualidade e que tem uma progressão pedagógica, vem com a gente vai ajudar você, beleza? Vamos com tudo, galera, vamos treinar e ó, faz o dever de casa, valeu?